Olá e boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto fascinante que transforma aqueles dados brutos, aparentemente caóticos, em decisões estruturadas e matemáticas de verdade. É o que chamamos de pipeline de dados para a decisão. E para quem está na jornada de estudos do EAD e precisa daquela clareza máxima, a gente vai desenhar o caminho exato aqui. Saindo da observação passiva do que já rolou, passando pelo cálculo super inteligente da incerteza, até chegar à modelagem daquelas famosas distribuições de probabilidade. Nosso roteiro de hoje é super direto. A gente começa com a unidade 3, focada na análise exploratória de dados. Depois, vamos para a unidade 4, desvendar os fundamentos da probabilidade. E fechamos com a unidade 5, mergulhando de cabeça nos modelos de distribuição estatística. Vamos lá? Então, abrindo os trabalhos com a unidade 3, Análise Exploratória de Dados, onde descobrimos a história dentro dos dados. Sabe, antes de tentar adivinhar o futuro, a gente precisa entender o básico que está na nossa frente, né? É aí que entra essa divisão clássica. De um lado, a estatística descritiva, ela não quer prever nada, tá? Ela só resume os dados que a gente já tem, usando medidas centrais, tipo a média e a mediana, ou de dispersão, como a variância. É literalmente um retrato do momento. Já a estatística inferencial, bom, aí o jogo muda totalmente. É aqui que pegamos uma amostrinha pequena e gerenciável para estimar parâmetros e generalizar suposições para uma população gigantesca. É um salto enorme, mas totalmente ancorado na matemática. Essa progressão aqui é simplesmente sensacional porque mostra como o nosso pensamento evolui no processo. Pensa nisso como uma linha do tempo da análise. A gente começa olhando lá para o retrovisor com a descritiva, perguntando o que aconteceu. Aí avançamos um pouquinho com a diagnóstica, mas por que aconteceu? Depois disso, a gente vira a chave de vez para o futuro. A preditiva entra em cena perguntando, tá, e o que é provável que aconteça agora? E no topo de tudo, a gente alcança a prescritiva, que questiona, diante dessas previsões, o que deve ser feito. É o avanço perfeito, saindo da teoria direto para a tomada de ação. Mas como a gente enxerga tudo isso na prática? Usando ferramentas visuais incríveis que funcionam como verdadeiros quadros brancos no processo de análise. Os histogramas, por exemplo, pegam aquele mar de dados contínuos e organizam em faixas de frequência super fáceis de digerir. Os gráficos de dispersão expõem na hora se existe alguma relação entre duas variáveis. E os box plots, esses são maravilhosos. Eles resumem os quartis de um jeito impecável e saltam aos nossos olhos onde estão os famosos outliers, aquelas anomalias diferentonas no meio do caminho. No fim das contas, são esses gráficos que traduzem a estatística bruta para o nosso cérebro. O que nos leva perfeitamente para a unidade 4, Fundamentos da Probabilidade, quantificando a incerteza e o acaso. A base de toda essa mágica reside num conceito simples e super elegante, o espaço amostral. Diferente da física pura, onde os fenômenos são super previsíveis e dão sempre o mesmo resultado, os experimentos aleatórios geram resultados imprevisíveis. O espaço amostral, representado pela letra grega ômega, é simplesmente o catálogo completo com absolutamente todos os resultados mutuamente exclusivos que podem sair desse experimento. E a partir do nosso espaço amostral, a gente opera a mecânica mais básica da probabilidade, que é, no fundo, pura contagem. Passo 1, identificar o total de pontos do espaço, que chamamos de N. Passo 2, definir o evento exato que a gente quer que aconteça, os nossos K pontos. Se todo mundo ali tem a exata mesma chance de acontecer, a probabilidade é só uma divisão limpa, K dividido por N. E a regra de ouro irrefutável da estatística. Se a gente somar absolutamente todas as possibilidades desse espaço, a conta final tem que dar exatamente o número 1, sem tirar nem pôr. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão. E quando o cenário muda? No papel, eventos são independentes, mas no mundo real, as coisas se influenciam o tempo todo. Então, o que acontece com a chance de um evento quando novas pistas ou informações surgem? É exatamente por isso que o domínio do teorema de Bayes e da probabilidade condicional é tão crucial. A probabilidade condicional é basicamente querer saber a chance de algo acontecer, sabendo que uma outra peça já se moveu no tabuleiro. Agora, se um evento não está nem aí para o outro, dizemos que são independentes. Mas quem rouba a cena mesmo é o teorema de Bayes. Ele é brilhante porque permite que matemáticos e cientistas de dados atualizem as suas estimativas iniciais no segundo em que uma evidência fresca e factual aparece. Poder calibrar matematicamente a rota em tempo real é uma verdadeira engrenagem vital nas grandes decisões. E toda essa regra de probabilidade nos leva à nossa unidade 5, Modelos de Distribuição Estatística, moldando a probabilidade em larga escala.
Antes de desenhar qualquer curva, precisamos definir o comportamento dos dados. E para isso existem as variáveis aleatórias. Elas habitam dois mundos diferentes, o discreto e o contínuo. O mundo discreto envolve valores palpáveis e contáveis, eventos isolados mesmo, como os da distribuição binomial. Já o mundo das variáveis contínuas descreve medidas ininterruptas, tipo tempo ou temperatura. E olha que loucura, aqui o intervalo é tão fluido que a chance matemática de alguém atingir um ponto milimetricamente exato é, na prática, zero. Entender qual é o mundo do seu dado dita todo o resto da análise. E dominando o ambiente contínuo, temos a maior celebridade da estatística, a distribuição normal. Esse formato clássico de sino, elegantemente simétrico, simplesmente dita as regras na natureza e nos negócios. Ela é guiada por uma média, que ancora ali o centro, e por uma variância, que determina o quanto ela se espalha. A curva normal é tão poderosa que serve de alicerce absoluto para o teorema central do limite e é a ferramenta principal para a gente padronizar dados com os famosos Z-scores. Mas, claro, existem outros formatos com papéis super estratégicos. A gente tem, por exemplo, a distribuição Q². Ela entra em cena modelando a soma de distribuições normais padronizadas que foram elevadas ao quadrado. E notem esse conceito essencial que aparece, graus de liberdade. Eles representam exatamente a quantidade de valores num conjunto de dados que permanecem livres para variar, mesmo depois da gente ter imposto algumas restrições matemáticas a eles. Agora, e se a gente tiver que trabalhar com uma amostrinha pequena e nem sequer souber a variância da população inteira? Aí chamamos a salvadora da pátria, a distribuição T de Student. Os traços dela são rigorosos. Ela é perfeitamente simétrica em torno do zero, onde fica o valor esperado. A variação dela depende, de novo, daquele conceito dos graus de liberdade, representado pela letra grega ni, e como o formato dela não é único, no dia a dia a gente precisa olhar tabelas específicas com os pontos críticos para cada tamanho de amostra. E ao observar as curvas padronizadas lado a lado, a teoria vira prática de um jeito brilhante. Reparem em como a distribuição T reage ao tamanho da amostra. Amostras minúsculas geram curvas mais baixas, só que com as pontas muito mais grossas. A gente chama essas laterais alargadas de caudas pesadas. Elas são a expressão gráfica, pura e literal, da incerteza enorme que a gente enfrenta quando trabalha com pouquíssimos dados na estatística inferencial. E aqui a gente vê uma convergência belíssima acontecendo. Ao comparar a distribuição T-Student com a curva da normal padrão, dá para notar uma coisa incrível. Conforme a gente vai inserindo mais dados e aumentando os graus de liberdade, de 2 para 10, depois para 30, a curva T vai perdendo aquelas caudas pesadas. Ela vai se estreitando e subindo lá no centro, aproximando-se tão perfeitamente do modelo normal padrão que parece que as duas viram uma coisa só. Em resumo, mais informação praticamente elimina a incerteza estatística. Para fechar nossa exploração dos modelos centrais, temos a distribuição F, em homenagem a Snedecor e Fisher. O interessante é que ela surge organicamente quando criamos uma razão entre duas distribuições Q² separadas. É uma ferramenta quase cirúrgica no nosso pipeline, porque o destino dela é muito específico, a análise de variância, a famosíssima ANOVA. Ela nos permite testar hipóteses cruzadas comparando a variância entre dois grupos que são completamente independentes e distintos. E para finalizar, eu deixo uma provocação conceitual. A gente observa o passado, quantifica as incertezas através dessas curvas perfeitas e, com isso, modela a chance do que vai acontecer lá na frente. Só que a estatística não é um universo isolado, certo? Pensa no seguinte, como a intervenção humana, baseada nesses dados hoje, vai acabar alterando completamente os modelos preditivos que nós vamos ter que estudar amanhã. Afinal, o pipeline da decisão é um ciclo que nunca para. Muito obrigado pela companhia hoje, bons estudos e até a nossa próxima análise visual.